Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje o tema é reforma da Previdência. Assim, a gente faz os vídeos aqui meio de improviso, vamos falando, então vou olhando aqui na internet, é um assunto bem complexo e aí eu vou falando e vou pesquisando. Então peço um pouquinho de paciência de vocês. Aí porque é um tema que são muitas mudanças e muitas coisas que vão impactar para a população e principalmente para a população mais pobre, para quem trabalha de forma assalariada e que ganha menos. O impacto vai ser muito grande para essas pessoas. E para quem ganha mais, o impacto vai ser menor. Então, só para começo de conversa, né, eu vou pegar alguns itens que são bem impactantes para a gente. Então, assim, um dos primeiros pontos que acontece é que agora acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais. Né? E para você ter 100% do benefício, né, além de você chegar a atingir a idade, você também tem que ter 40 anos de contribuição. Ou seja, para você chegar aos 65 anos e ter o direito de 100% do seu benefício, você vai ter que ter trabalhado pelo menos ininterruptamente desde os 25 anos de idade. Aí você vai falar assim, não, mas as pessoas trabalham mais cedo. Tudo bem. Só que numa era que de informalidade que a gente vive, e as pessoas trabalhando com microempreendedores individuais enfim, de outras formas de trabalho que não a carteira assinada, isso é uma coisa que complica. Por quê? Porque você vai ser menos interessante para as pessoas fazerem uma previdência, pagarem a previdência pública. Então as pessoas vão querer dar vários jeitos ou pagar o mínimo possível para a previdência. Isso para mim é um ponto crucial, com um tiro no pé que o governo está dando. Por quê? Porque se ele pensa que vai aumentar a arrecadação, não, ele vai diminuir. E vai asfixiar a previdência até acabar com ela. Né? Muitos vão falar assim, mas esse é o objetivo do governo. Beleza, só que depois quem vai ter que pagar essa conta vai ser nós, através dos nossos impostos. Então o cara, se faz um pacote que é para terminar com o rombo da Previdência, rombo que eles dizem que tem, mas que comprovadamente o governo federal ele retira dinheiro da Previdência para ficar pagando juros e amortização de dívida, né, da dívida pública, e de dívidas que o governo brasileiro é fiador. Né? Então ele arranca dinheiro, tem um decreto que o Bolsonaro foi logo na primeira semana, chegou e assinou tirando 600 milhões da Previdência, enfim. Então, para mim, é um tiro no pé. Você não vai diminuir, você vai aumentar o rumo. Você precisa facilitar, fazer com que a previdência pública seja atrativa para as pessoas, para que as pessoas elas contribuam de forma até espontânea. Mas não, eles propõem que seja, com licença, que seja feito dessa forma. 40 anos de contribuição ininterrupta. Imagina, você tem que começar a trabalhar mais cedo. Se você for pegar e pensar, uma pessoa que ela entra para a faculdade, primeiro ano dela ela entra com 18 anos, ela demora 5 anos, então com 23 ela se forma. Então a partir daí, tem que pagar ininterruptamente o INSS para você ter direito. Aí essas pessoas que hoje em dia com a melhora da tecnologia, com o avanço da tecnologia, cada vez mais as pessoas trabalham de forma autônoma, profissional liberal, etc, etc, etc. A previdência ela vai deixar de ser uma contribuição para virar um imposto. Você vai ser obrigado a pagar a previdência e não vai conseguir se aposentar. Então e eu acho que em termos de contribuição é um tiro no pé.
Eles colocaram 3 regras de transição, que é por pontos, idade mínima e pedágio de 50% a mais em relação ao tempo que falta. Eu não consegui chegar a ler essas regras de transição e já falo assim, mesmo sem ler, eu já falo assim, todas as regras de transição, elas são para prejudicar o acesso das pessoas à previdência privada, as pessoas, à aposentadoria. Ou seja, você vai demorar mais tempo, né? Daí está falando a questão de aumento para funcionários públicos, pensão por morte também, você receberia 100%, agora já não vai receber mais. Se tiver um dependente só, não vai ser mais 100%, vai ser 60%. Né? O PIS também, que é outra coisa que também ajuda muito a classe trabalhadora pobre. As pessoas antes, até com 2 salários mínimos, elas tinham direito e acabou esse direito. Só as pessoas que recebem 1 salário mínimo por mês que têm direito. Ou seja, você reduz um monte de gente, né, que vai deixar de receber. Às vezes a pessoa ganha um pouco mais que o salário mínimo, R$ 100 a mais que o salário mínimo, ela já não vai ter mais esse direito. Olha que bacana, né? Então, assim, é algo que, mais uma vez, as pessoas foram enganadas por um governante, né? Por quê? Porque ele chegou e falou que ia fazer, no plano de governo dele estava lá, que ia ser feita a reforma da Previdência. Mas muitas pessoas acreditavam no discurso do Bolsonaro, que não, é um absurdo, 65 anos, uma pessoa se aposentar no dia civil. Tem vários vídeos dele na internet batendo nessa questão de 65 anos. Porém, né, uma vez que você virou o governo, mudou a ideia do cara, né, meu? Aí o cara, uma vez que ganhou, já ganhei a eleição, não preciso de mais me preocupar e mentir pro povo. Então a gente chega, a gente vai lá e aplica, né, as coisas que a gente é condenado. Collor já fez isso, já tem N exemplos aí de pessoas, o FHC, enfim, vários. E ele é mais um que entra na lista. E aí você pega, você pensa assim, né? O cara foi eleito para ser o cara diferente. E, no entanto, ele faz igual aos outros. Em muitos casos até pior, porque foi hipócrita de chegar e ficar falando um monte de bobagem, né, um monte de coisa, e depois chegar no governo e fazer o contrário. Então, infelizmente, a gente tem esse problema. A nossa classe política ela não é séria, infelizmente. Então, aí eu dando uma pesquisada aqui, a questão da transição, né, o sistema de pontos ele tem uma soma de pontos da idade com o tempo de contribuição. Então, a pontuação, ela hoje está em 86, a soma da idade da pessoa, com o tempo de contribuição 86 para as mulheres e 96 para os homens. Mas tem que ter pelo menos 30 anos de pagamento para as mulheres e 35 para os homens. Olha que bacana, hein? Né? E a pontuação vai aumentando gradativamente até chegar a 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens, né? Em 2033 para as mulheres seriam 100 pontos em 2033 e para os homens 105 pontos em 2028. Ou seja, é uma regra que é um absurdo, né? Porque é uma regra de transição. Ao longo do tempo ela vai aumentando, vai te fazer distanciar da sua aposentadoria. É um troço complicado, né? Aí a idade mínima, ela começa com 56 anos para as mulheres e 61 para os homens, né? E aí é a questão dos tempos de contribuição. E a idade, ela vai subindo 6 meses a cada ano até chegar aos 62 anos para as mulheres em 2031 e 65 anos para os homens em 2027. Olha que legal, né? A idade, ela vai aumentando, né? E também que depois vai ser um item que eu vou falar, essa questão da idade ela pode ser revisada, a cada 4 anos vai ter revisão. Olha só. E tem essa questão assim, por exemplo, estou perto de me aposentar.
Então ele pode se aposentar, né? Quem está 2 anos de se aposentar, ele pode optar sem a idade mínima. Mas aí entra o fator previdenciário e aí ele cumpre um pedágio de 50% sobre o tempo faltante. Então, assim, é um negócio que, se faltarem 2 anos, né, para ele se aposentar, para eliminar o fator previdenciário, ele trabalha 3. Né? Então, assim, é um negócio, né, igual a gente fala, é uma coisa mais complicada. Né? Então, uma coisa. É, enfim, é algo que, para as pessoas que precisam, né, da aposentadoria, né, que, por exemplo, a pessoa trabalhou lá, e aqui no Brasil a gente sabe que você passou dos 40, né, vai chegando aos 50 anos de idade, você já não consegue arrumar emprego. Então, ou seja, mais um ferro nas costas do povo. Né? É mais uma. Tem também a questão do benefício da prestação continuada, né? Que ele vai ser menor para os deficientes e para os idosos pobres. Então, assim, a partir dos 60 anos, o benefício vai ser de R$ 400. E vai subindo a um salário mínimo quando a pessoa tiver 70 anos. Então pense, né? Esse é um benefício. Tem lugares que aqui no nosso país, municípios, que dependem muito da renda desses aposentados. Municípios pequenos, pobres. E aí você pega e reduz isso para R$ 400. Isso não é uma aposentadoria. Isso é um auxílio. Isso é como se fosse um Bolsa Família. Isso não pode entrar na conta da Previdência. E os caras põem. E pessoas passarão necessidades extremas. Imagina você hoje tendo que viver com R$ 400. O que você faz com isso? É algo bom, é algo fora da nossa, fora de qualquer qualquer enfim, é fora da casinha, é muito fora da casinha, entendeu? Você chegar e dar só R$ 400 para uma pessoa de 60 anos para sobreviver, o que ela paga de medicamento. E muitas vezes, em épocas de crise, como as que nós estamos passando hoje, as pessoas que não têm emprego, elas sobrevivem com esse dinheiro, cara. Então, muitas vezes o filho está desempregado, o neto, e aí você pura e simplesmente capina o benefício para essas pessoas. Você arranca das pessoas. É um negócio assim, fora do comum. Outra coisa também que queria chegar e comentar é que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, que a idade mínima ela poderá ser ajustada a cada 4 anos. Ou seja, o cara tem uma idade mínima a cada 4 anos, né? A partir de 2024, ela pode ser ajustada, cara. Então, assim, ela pode subir. Então, cara, você tá pensando, hoje, você faz um planejamento, pensando, ó, vou me aposentar aos 65, esquece. A partir de 2024, a regra pode mudar. Ah, que bacana. Ou seja, aquilo que eu já falei, para a classe trabalhadora, a contribuição para a Previdência, para o trabalhador assalariado, ela vai ser mais um imposto e não uma contribuição. Porque ela não vai conseguir se aposentar. Ela não conseguirá se aposentar. Entendeu? Então isso é um negócio absurdo. Essa reforma, e é incrível que tem regras específicas, professores
tem uma regra, policiais civis e federais têm outra regra, militares vai vir uma lei específica, ou seja, vai ter toda uma turma aí que também vai ficar fora disso. Né? Vai ter uma série de pessoas, independente se é. Eu não estou fazendo juízo de valor se vocês merecem ou não. Para mim, acho que todo mundo merece. E para mim, eu acho que as regras deviam ser iguais para todo mundo. É o meu ponto de vista. Porém, elas precisam ser melhores. Precisam ser mais atrativas para que as pessoas queiram contribuir com a Previdência. E não o contrário. E esse projeto de lei vai dar com os burros na água. Por quê? Porque simplesmente você tira a atratividade da Previdência pública, as pessoas vão caminhar mais para a informalidade, as pessoas elas vão querer pagar menos, elas já não gostam, o brasileiro já não gosta de pagar imposto, já não gosta de pagar contribuição, imposto, essas coisas. O brasileiro tem ojeriza disso, é histórico isso. E aí você chega e me vem com essa. Vou ter que pagar mais tempo, e aí vai chegar daqui a em 2024, se eu me planejo me aposentar com 65, aí muda a regra, pode passar para 70, pode passar para 75, pode passar para 80. Cara, isso não tem fim. Então, e aí as pessoas elas vão procurar outros caminhos. E a Previdência ela vai ficar com cada vez menos dinheiro. Então, é esse tipo de coisa para mim. É um tiro no pé, essa reforma. Eu acho que ela complica demais o acesso das pessoas à sua aposentadoria. As pessoas que tiverem maiores condições, elas vão procurar uma aposentadoria privada. Isso não tenho dúvida nenhuma, e vai procurar pagar o mínimo possível para a Previdência Pública. Né? E também um outro aspecto da lei, que muitas vezes a pessoa se aposenta e ela recebe pouco, numa lemada para pagar as contas, então o cara ele continua trabalhando. Ele pega e pensa, não, vou continuar trabalhando. E vem a aposentadoria, ele faz ele complementa a renda, continua no trabalho. Ele tem os seus 8% descontado do fundo de garantia, como qualquer outra pessoa que trabalha, com carteira assinada, tudo certinho. E aí ele vai sendo descontado isso, beleza. Aí o cara, se ele for mandado embora, muitas vezes, e quando você tem um corte numa empresa, quando, por exemplo, pega lá uma Mercedes-Benz, ela vai fazer um pacote de demissão, são os primeiros que ela manda embora, são os aposentados. Assim como várias outras empresas, os primeiros que eles cortam são os aposentados. E isso, qualquer negociação de sindicato, tudo e tal, ele vai falar, não, tudo bem, se tiver que cortar, os primeiros são esses. Ótimo. Só que aí, antes, ele tinha direito a fundo de garantia e tinha direito aos 40% de multa. Acabou. Segundo a reforma, segundo a proposta do governo, isso acaba. Isso não tem mais. Ou seja, você vai tirar 8%, a pessoa ela é aposentada. Ela tem retido 8% do seu salário para o fundo de garantia. Aí, ela é demitida. Né? Ela é demitida. E ela não tem fundo de garantia, cara. Então, um negocinho sensacional, cara. Sensacional. Uma coisa assim que quebra as pernas de todo mundo, né? As empresas, elas não recolhem, né? Como é que fala? Elas não vão pagar mais a parte delas de fundo de garantia desse pessoal que é aposentado, ou seja, é mais o trabalhador aposentado que está na ativa para complementar a sua renda, ele vai ser uma categoria de subempregado. Ele não terá os mesmos direitos de uma pessoa que não
não se aposenta. E aqui, até não estou aqui com o texto aberto aqui, e fala que a extinção da multa de 40% ela vale para todo mundo, assim que a reforma entrar em vigor. E aí? Então, assim, é mais uma também no lombo do trabalhador mais pobre, do aposentado mais pobre. Então, assim, a minha avaliação em relação a essa reforma que o governo está fazendo não contribui, não ajuda em nada para aumentar a contribuição, em nada para aumentar a contribuição. Muito pelo contrário, estimula as pessoas a não contribuírem com a Previdência, a pular fora disso. Ou seja, o rombo vai aumentar, não vai acabar. E quem vai ter que pagar a conta é aquela pessoa mais pobre. Por quê? Porque tira o PIS dela, tira o aposentado que precisa complementar a renda, também perde os 40% e perde o fundo de garantia. Você tem os aumentos que colocaram de alíquota para quem ganha mais. É um troço assim absurdo, porque sai de 11 para 11,68. Esses caras estão brincando com a nossa cara. Meu. Por todos esses motivos, por tudo, eu sou contrário a esse tipo a essa reforma. Se quiser chegar a fazer uma reforma da Previdência, que faça uma reforma decente. Decente. É o mínimo. Decente. E que valha para todo mundo. E que não deixa militar de fora, não deixa juiz de fora. Né? Juiz de fora. Né? Que não deixem os juízes fora dessa regra. Que não deixem os militares fora dessa regra. Entendeu? Que seja para todas as pessoas. Infelizmente, esse engodo que está aí na presidência da República, que chegou e falou que seria desumano uma pessoa se aposentar aos 65 anos de idade, é a proposta dele, meus amigos. Tá? Bom, gente, espero que tenham curtido esse vídeo, que consigam compartilhar, curtam o canal, tem o Instagram, tem o Facebook, tem outros meios aqui que a gente também se comunica. Deixa o seu comentário aqui embaixo, né? E dá seu like, ativa o sininho. E pra gente continuar esse papo aí. Porque isso aqui é só o começo. Isso aqui é um canal aqui pra gente conseguir chegar e comentar as coisas fora da esfera aí da grande mídia, um outro olhar. Né? A gente sabe que se faz necessário sim ter uma previdência que funcione, né? Que inclusive precisamos ter governos que funcionem. Né? A gente sabe que isso é necessário. Então, mas que isso deveria ser melhor negociado, compartilhado com a sociedade, para fazer uma coisa decente que honre a dignidade humana, que faça com que as pessoas tenham uma vida digna, principalmente aquelas que tanto trabalharam incansavelmente. Tá joia, pessoal? Obrigadão aí.